Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui com mais um pouco da palavra. Que a palavra é boa, né? Então, vamos continuar com ela. Amém? Glória a Deus. Cristo é aquele que cura. Amém? Vida com Cristo. Vida com Deus. É vida em abundância. É isso que a palavra fala, né? Então, vida em abundância não pode ter doença. Concorda? Não pode ter doença. Não pode ter fome, miséria. Vida em Cristo. É vida sobre a luz da palavra. Obedecendo a palavra de Deus. Não pode ter doença. Então, a doença, Deus não tem nada com isso. Não vem dele. A doença nós trazemos para o nosso corpo, porque nós precisamos cuidar desse corpo. Então, a gente não se alimenta direito, não dorme direito, come muita coisa que não é legal, vive estressado, não tem paciência com nada, ou vive num relacionamento abusivo, vive com uma pessoa que é tóxica para você e você não sai desse relacionamento. O que mais? Decepção, frustração, percas, decepção, isso. Tudo isso, se você viver muito isso e não perceber, peraí, o que está acontecendo com a minha vida? Tem alguma coisa errada. Não é possível que Deus quer que eu viva dessa maneira. Se Ele é amor, é vida e vida em abundância. Se Ele é bom, né? E Deus é bom. Então, se você continua, não consegue sair disso, com certeza, você vai trazer enfermidades para o seu corpo. Você vai trazer enfermidades para o seu emocional. E vida com enfermidade, pelo amor de Deus, gente, não é vida. Mas Cristo, aquele que vive em Cristo, Ele cura. Então vamos ver aqui. Como apropriar-se da cura divina? Bom, primeiro, você tem que entender que o que Deus quer que você seja saudável, tá? Você tem que saber o que lhe pertence, as promessas que estão na Bíblia, que faz parte, vem para a nossa vida. Nós temos que saber e entender o que a Bíblia diz que eu sou, então eu sou. O que a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Aleluia! E para isso a gente tem que estudar a palavra e perceber que nós temos o direito de viver bem aqui nessa terra, mesmo no meio dessa bagunça. O Senhor, Ele tem o melhor para nós nessa terra. Nós vamos viver nessa terra próspero, saudável. É isso que a palavra diz. E eu tomo posse da palavra. Amém? Então vamos lá. Começa aqui. Amém? Vamos ler os textos bíblicos que revelam essa verdade. E medite nela, procure compreender com a mente e receber no Espírito. O poder de Deus só pode ser reivindicado quando a vontade dele é conhecida. Amém? Então vamos ver lá. Por exemplo, Lucas 4,
40. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Amém? Glória a Deus. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam. Traziam para quem? Traziam para Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Então ele curava impondo as mãos. Ele curava pela palavra. Olha que lindo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro. Quem carregou? Jesus. Carregou o quê? Os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Provérbios, capítulo 4, versículo do 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Então eu preciso aprender a palavra. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso conhecer a palavra. Inclina os ouvidos e não os deixe apartar-se dos teus olhos. Olha isso. Ouve pregações, ensinos, e não deixa apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do seu coração ou no seu espírito, pois a minha palavra são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Amém? A palavra é para nós o quê? Vida e saúde para o meu corpo. Tá vendo aí? Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O que mais aqui que nós vimos? Então, mas Jesus sabendo, aqui continuação de algo, né? Mas Jesus sabendo disso, afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Está lá em Mateus. Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Então ele obedecia o Pai, né? Ele obedecia a Deus. Amém? Glória a Deus. O que mais? Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Aleluia! Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Completarei o número dos seus dias. Olha isso. Está lá em Êxodo. Amém? Servireis ao Senhor. Glória a Deus. Como nós vamos servir ao Senhor? Ensinando o que nos ensinaram sobre a palavra de Deus. Então Jesus o tempo todo, o ministério dele todo, enquanto ele andou aqui na terra, ele não deixou de curar, ele não deixou de ensinar, ele não deixou, né? Ele nunca disse não, ele sempre teve esse cuidado de abraçar vidas, dar palavra de poder,
para vidas que precisava, aleluia, e de curar. Amém? Então, a palavra cura, o poder da palavra cura, liberta, transforma, revela, ensina. Amém? Irmãos, eu sou apaixonada pela palavra e eu vou estar sempre ensinando a palavra. Às vezes, por lugares que eu passo, às vezes alguém fala, né? Nossa, mas tudo para você é Bíblia, Bíblia, Bíblia. Como que você acredita num livro escrito por homens? E eu sempre falo, eu sou Bíblia. Eu faço parte das promessas que estão naquele livro, porque eu creio no que está escrito naquele livro. São homens que escreveram aquilo lá, inspirado pelo Espírito do Criador de todas as coisas, que é Deus. Porque senão eles não sabiam o que já iria acontecer. Foi escrito por mais de 2000 anos e aqueles homens falaram de coisas que estão acontecendo. Como que eles poderiam saber se não houvesse ali uma intervenção divina para eles escreverem esse livro? Se não fora Deus. Então, por isso que eu creio nesse livro. Amém? Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse momento, falando da Tua palavra, palavra que ensina, que cura, que liberta. Muito obrigada, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos que estiverem assistindo esse vídeo. Aleluia, que eles sejam abençoados, que eles possam aprender mais do Senhor, mais da Sua palavra, e que eles possam, Senhor, meu Deus, a ter sede de Te conhecer, de conhecer a Sua palavra, de aprender com a Sua palavra. Aleluia! E procurar pôr em prática a Sua palavra na vida deles, nos seus atos, comportamentos, nas suas palavras. Aleluia! Glória a Deus! E que eles venham a ler, meditar, aleluia, a sempre reservando tempo para poder estar aprendendo cada vez mais da Sua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, Espírito Santo. Ei, Halamassurikandarabashébria. Obrigada, Deus, o Criador, o Todo-Poderoso. Nemanah subriamantorikiai de faço. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor, o meu Pai. Aleluia. Harasherikandarabás, que me tem como Sua filha amada e que tem cuidado de mim nessa terra, em todas as áreas da minha vida. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelos milagres, pelas respostas de oração, pela revelação. Obrigada, Senhor. Obrigada. Gratidão, gratidão. Aleluia. Amém e amém. E até a próxima. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Glória a Deus.